Bem junto ao Tejo, fachada muito discreta e localizada onde o próprio nome indica, o Palácio de Santos acolhe nos dias que correm a sede da Embaixada de França. É sempre curioso descobrir qual a origem de um nome. Neste caso, trata-se de uma história bem trágica. Máxima, Júlia e Veríssimo, 3 irmãos com fé cristã, foram martirizados durante o reinado de Diocleciano. Os seus corpos terão sido atirados à água e posteriormente recolhidos na margem do rio, bem perto deste lugar. Da sua sepultura fez-se uma capela e da sua morte surgiu o nome Santos, que continua a designar até hoje esta freguesia. Essa capela terá sido destruída durante a invasão dos mouros. O rei, Dom Afonso I, depois da reconquista de Lisboa em 1147, mandou fazer uma igreja consagrada aos 3 santos. Em 1194, o rei Dom Sancho cede a igreja e as terras que a circundam à Ordem de Santiago de Espada. Com a deslocação progressiva da Ordem para Sul, o convento de Santos ficou então reservado às viúvas e às filhas dos cavaleiros de Santiago. A mulher da mais alta nobreza encarregada de representar a comunidade foi chamada Comendadeira-Mor. As relíquias dos 3 santos mártires foram levadas pelas comendadeiras quando estas se mudaram para um novo convento, denominado de Santos o Novo. O antigo mosteiro passou então a chamar-se Santos o Velho. Este sítio foi chamado Santos o Velho a partir do final do século XV, quando as comendadeiras deslocaram-se para um outro sítio que ainda existe, que é o sítio Santos o Novo, que é na parte oriental da cidade. Deslocaram-se para um mosteiro um convento maior, e este sítio tornou-se o Santos o Velho, ainda é o nome da igreja do bairro, e o Fernão Lourenço transformou a casa numa morada civil, numa casa, num palácio, mas nunca morou aqui, e transferiu o palácio para o rei Dom Manuel em 1497. E por isso que este morado foi uma das moradas reais até o tempo do Dom Sebastião. E o Dom Sebastião gostava imenso do palácio, e por isso, daí a história de que foi do palácio que ele se foi embora para Marrocos. Ao contrário do seu avô, Dom João III, que ia perdendo a vida ao cair de uma das varandas, Dom Sebastião tinha uma enorme preferência pelo Palácio de Santos. A 25 de junho de 1578, o monarca parte de Lisboa para Marrocos. Na véspera, assiste à missa na igreja de Santos o Velho e diz-se ter tomado a sua última refeição na mesa de mármore que se encontra no atual jardim do palácio. Nunca mais voltou. Depois desta perda, os Lancastre, antigos ocupantes do palácio, instalaram-se novamente no local que se encontrava num estado lastimável devido à explosão de uns armazéns de pólvora e à incúria do rei espanhol Filipe I, que aí terá alojado parte do seu exército. Depois de várias tentativas por parte dos Lancastre para a aquisição do palácio às comendadeiras, sempre contestadas pelo poder real, em 1629, a família consegue finalmente concretizar a compra. O palácio fica em sua posse até 1909. No final do século XVII, João Antunes ornamenta o palácio de uma beleza única a mando dos proprietários. Durante esse período, efetuam-se obras para o prolongamento da sua área. Grandes apreciadores de obras de arte, os Lancastre possuíam uma extraordinária coleção de inúmeras porcelanas da China. O teto da Sala das Porcelanas é o derradeiro testemunho. Após um longo período de arrendamentos e da morte de José de Lancastre e Távora, em 1870, o palácio é alugado ao ministro de França, em Lisboa, o conde Armand, que instala aí a legação. Anos mais tarde, em 1909, o palácio é adquirido pelo governo francês. Desta forma, cessam mais de 300 anos de vida comum entre o Palácio de Santos e a família Lancastre. Começa então um novo episódio da história deste local, que irá acolher a Embaixada de França em 1948.
Assimétrica, a fachada principal está hoje virada para a rua. É pontuada por algumas janelas e por um frontão, onde estão em destaque as armas dos Lancastre. Através do pátio interior e passando por uma antecâmara, entramos no grande vestíbulo. A cobrir uma das suas paredes e com uma estética bem poderosa, encontra-se uma tapeçaria da autoria dos Gobelins, tecida em 1689. Não é possível ficar indiferente a esta luta dos animais. No teto, encontramos a divisa dos Lancastre, pela lei e pela grey, assim como a representação de diversas aves. Nesta visita, acautelem-se os mais distraídos para não deixarem fugir Mercúrio, que compõe acima de uma escadaria as suas asas inferiores. Da autoria de Rude e datada de 1935, esta estátua de gesso é uma cópia de um original que se encontra no Museu do Louvre. Este palácio tem se transformado em todas as épocas, segundo as necessidades e os gostos dos nonos e das pessoas que moravam neste palácio. De modo que é muito difícil, é uma mistura de muitos estilos, muitas épocas, e que mostra, e isso também é uma espécie de pequeno extrato da evolução do gosto e dos estilos artísticos em Portugal. É muito comum as salas dos palácios assumirem diferentes funções consoante o gosto dos seus inquilinos. A Sala da Música é disso exemplo. Serviu de palco para concertos, mas também de sala de jantar. Os espaços que se destinavam à música geralmente não eram muito mobilados. Mantém-se desta forma a fidelidade à sua função, ao constatarmos a presença apenas de um cravo e de um piano nesta divisão. As composições das paredes aludem ao contexto musical e, talvez pelo facto da música ser a linguagem universal, aqui qualquer um de nós encontra algo com que se consegue identificar. Por exemplo, no belíssimo teto, reconhecem-se representações mitológicas retiradas da Eneida de Virgílio. Quem é que ainda não se imaginou um grande herói numa qualquer história? A reprodução dos 4 continentes faz com que, uma vez mais, ninguém se sinta deixado de fora nesta galeria. Presentes estão ainda as 4 estações do ano, evidenciando-se como um dos temas favoritos durante várias épocas. Por fim, as artes, outro assunto de predileção e abordado com uma enorme assiduidade. A cobrir o soalho, um extenso tapete de lã, provavelmente original da Vila Alentejana de Arraiolos. Com desenhos a fazer lembrar cordas, remete-nos para motivos também encontrados em azulejos na Capela Barroca, mas já lá iremos. Numa das paredes do Salão Grande, mais uma incrível tapeçaria dos Gobelins, desta vez a ilustrar a chegada das tropas francesas à praça de Dunkerque. Através dos pincéis de outras épocas, a pintura oferece ainda mais cores ao salão com 4 retratos. Luís XV, o Conde de Artois, o Duque de Choiseul e, por fim, o Duque de Praslin. Recorrendo a variedíssimas técnicas, a decoração de tetos de casas reais, palácios ou igrejas originou por todo o mundo verdadeiras obras de arte. A mitologia é uma das temáticas mais recorrentes.
Mas para os que desconhecem as histórias aqui retratadas, estas cenas tão sugestivas propõem à nossa imaginação recriar o que terá sido o antes e o depois daquele momento. É muito habitual encontrar na decoração dos tetos com inspiração renascentista referências a animais, ornatos de folhagem e quimeras. Se observarmos atentamente os seus detalhes, descobriremos um talento espantoso na sua concepção. É interessante constatar como aqui cada objeto ocupa um espaço certo. Quem dera por vezes ao ser humano conseguir encontrar com essa harmonia e simplicidade o seu lugar no mundo. A perfeição de um busto de criança em biscuit de Sèvres e os dois pequenos bustos de Molière e Rameau acentuam a beleza do charme deste salão. Quem procura uma experiência sensorial incomum, é aqui que deve entrar. A já referida Sala das Porcelanas emerge como uma composição única na Europa e a par com muito poucas a nível mundial. Ostenta um teto de forma piramidal, em que o conjunto dos seus 4 lados comporta 261 pratos e covilhetes de porcelana da China, do século XVI e do primeiro quartel do século XVII. São de destacar 4 destas peças em tons de azul e branco, quer pelas suas dimensões, quer pelos seus excepcionais ornamentos. A Sala ou Casa das Porcelanas vale não apenas pela coleção desta louça centenária, mas pela criatividade engenhosa que se reconhece à unicidade da ideia, posteriormente enriquecida com a maravilhosa perspectiva recriada pela mesa contemporânea de tampo de espelho azulado, peça da autoria do designer Hubert Legal. Este salão mostra o que era, na altura, o papel de Portugal, que foi o primeiro país da Europa a abrir as vias de comunicação e de comércio direto entre a Europa e a Ásia. E, de facto, Portugal tinha, no século XVI, quase um monopólio do comércio direto entre a Ásia e a Europa. Lisboa era o que agora chamamos um hub, que recebia mercadorias da Ásia, e depois houve uma redistribuição, um negócio para o resto da Europa. Está assim então criado um dos cantinhos de maior originalidade da costa mais ocidental da Europa. O terrível terremoto de 1 de novembro de 1755 destruiu de forma devastadora a Baixa de Lisboa. O Palácio de Santos não parece ter sofrido grandes danos. No entanto, suspeita-se que algumas das porcelanas não façam parte desta coleção e terão vindo substituir as danificadas neste infortúnio. O teto piramidal, com os 261 pratos, já existia. E segundo se sabe, poucos pratos caíram. É por isso que digo que a grande maioria dos pratos, 90%, são Ming. Alguns pratos do século XVIII, talvez para substituir alguns pratos que tinham caído. Como era comum em palácios de tempos concordantes, este possui igualmente uma capela. No chão, o mármore branco e cinza liga-se à antiga tojoleira, onde ainda se mantém um losango com ladrilhos azuis e amarelos. Descortinassem-se todos os passos que já por aqui passaram e ser-nos-ia ainda mais evidente a razão para tamanho desgaste. É neste ambiente religioso que vamos estar na companhia dos 3 mártires que deram nome à colina de Santos. O seu sofrimento não fora esquecido. E quem fala da freguesia de Santos, fala neles, mesmo sem saber. Esta pintura de Marcos da Cruz evoca então o martírio de Veríssimo, Máxima e Júlia. Aqui ficou eternizado o cruel alçar de um sabre para proceder à sua decapitação na presença do pretor romano. A pintura do altar é mais um elemento sobre o qual podemos refletir. O pintor português Amaro de Valle é o seu presumido autor e, não descurando a sua riquíssima moldura de talha dourada, o mais intrigante é a sua temática. A obra representa a crucificação, não existindo, contudo, nenhum crucificado. Os 2 tetos em pirâmide quebrada, que recobrem o coro e a nave, têm representações da vida de Cristo,
e da Virgem. A Anunciação, a Visitação, a Adoração dos Pastorinhos, a Apresentação ao Templo e Jesus no meio dos Doutores ocupa a posição central. Estas obras, tais como a Visitação e Jesus no meio dos Doutores, são atribuídas a Marcos da Cruz, um mestre da época que acabaria por ser completamente esquecido. Os demais denunciam o traço de diversos artistas. Dentro da variedade pitórica desta capela, podemos observar Santa Maria Madalena recebendo dos anjos a comunhão. Em cima à esquerda, a face Santíssima, uma representação milagrosa do rosto de Cristo. Aqui presenciamos a visão de um monge durante a qual a Virgem, na companhia de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Maria Madalena, lhe entrega um retrato pintado de São Domingos. Esta iconografia pressupõe-se inédita. Estamos perante Santa Rosália de Palermo a gravar sobre uma estela uma inscrição em latim. Mas há mais por descobrir. O acesso à sacristia é feito através de uma pequena porta de madeira dourada. Quem nos dá as boas-vindas nesta passagem, exigindo palavra alguma, é precisamente o Anjo do Silêncio. O seu porte é semelhante a um qualquer ser humano. Ao passarmos para o interior da sacristia, estabelece-se desta forma uma certa proporcionalidade entre nós e as possíveis medidas do espiritual. É verdade que na sacristia temos um anjo do silêncio, que é uma maravilha do ponto de vista da arte dos azulejos, que pode ser uma referência à Ordem Santiago de Espada, cuja sede estava aqui no final do século XII. Mas por que Gil Vicente? Porque Gil Vicente, o grande autor do século XVI, do tempo do Dom Manuel, representou aqui a sua peça O Alto da Alma, quando o Palácio dos Santos era morada real no século XVI. E foi uma espécie de referência cruzada ao Anjo do Silêncio, à espada, e a Gil Vicente, que representou a sua criação, a sua obra, aqui no Palácio dos Santos. Apenas uma das paredes não é totalmente forrada a azulejo. Cordões azuis entrelaçam-se de forma simétrica e complexa. Era com estas cordas grossas que os sacerdotes cintavam a alba que vestiam antes da missa. Esta sacristia, que é um lugar muito escondido, tem painéis de azulejos com cordas, que são uma espécie de mistura também de influências culturais diversas. Pode ser uma referência, um motivo típico da arte manuelina, mas também pode ser uma referência às arabescas muçulmanas, também há um motivo chinês que se chama Nó Sem Fim. Estes motivos terão inspirado um artista português contemporâneo, Lima de Freitas, que tinha grande apreciação por elementos esotéricos. Desta forma, terá concebido um projeto para um painel de azulejos sobre o tema de Dom Sebastião, o Encoberto. O painel realizado encontra-se na Estação do Rossio, junto de outros que ilustram igualmente a história de Lisboa. No projeto original verificamos que havia uma representação do Anjo do Silêncio, mas na conclusão da obra foi deixado fora. Vieira da Silva fora a artista escolhida para compor esta azulejaria. Criou então 5 belas telas em tons discretos, mas que nem por isso passam despercebidas. Os painéis sustentam frases em latim, em francês e em português. Neste último caso, um excerto da obra de Gil Vicente, O Alto da Alma. O 5º quadro da consagrada artista representa uma bússola que alude à epopeia dos descobrimentos. Na sacristia temos 5 painéis modernos, contemporâneos, que foram feitos há 30 anos pela grande pintora portuguesa, mas que trabalhou e viveu muitos anos em França, Maria Helena Vieira da Silva. E por que há obras de Vieira da Silva lá? Porque nas paredes da sacristia, que são muito notáveis por causa dos azulejos, ficavam 5 painéis vazios e não se sabe o que havia outrora. E a decisão foi tomada de
colocar, de encher o vazio, e uma encomenda foi feita a Maria Helena Vieira da Silva, o que é também um encontro entre as duas culturas, francesa e portuguesa. Na parede do fundo, 2 quadros ilustram o espaço. Um bastante raro, que representa a parábola das bodas reais, e o segundo exibe Cristo de pé. 2 painéis de azulejos azuis e brancos ladeiam a pintura. Da capela podemos passar diretamente para a sala de jantar do palácio. 2 estátuas em biscuit de Sèvres recordam o triunfo de Baco, uma data de 1905 e a outra de 1966. Constata-se unanimidade na afirmação de que existem relógios que se impõem como algumas das mais belas peças criadas pela mão do homem. Este exemplo, Luís XVI, oculta um mecanismo Charleroi. Ao erguermos a nossa atenção, uma grande composição octogonal enaltece o teto. Pedro Alexandrino Carvalho, um pintor de talento inquestionável, deu vida a Apolo e às suas 9 musas. O artista recriou com tremenda mestria flores policromáticas, amplos ornatos e 4 entrenecedoras criações com figuras infantis que ilustram os 4 elementos. De uma beleza intrigante, são também vários medalhões que contêm paisagens repletas de ruínas e elementos arquitetónicos. A luz do átrio faz-nos acreditar que estamos no exterior. Foi aqui que durante muito tempo se montaram mesas para servir refeições volantes, quando havia recepções no palácio. É talvez por isso que a decoração remete para uma pequena sala de jantar. Os painéis de azulejos recordam-nos a frescura de fontes e refletem a luz que atravessa o teto para o interior. As pinturas estão num extraordinário estado de conservação e encantam este potencial jardim interior. Qualquer edifício requer de tempos a tempos obras de manutenção. Por vezes, durante essas intervenções, são transformadas radicalmente as estruturas originais. Tínhamos problemas de drenagem, também de floras de bougainvilliers plantados junto aos muros, que fazem com que havia infiltrações, umidades nas paredes e que estragam as pinturas no interior do palácio. E era preciso fazer este trabalho antes de agora restaurar as pinturas. Mas há sempre algo por fazer nesta casa. Houve um restauro feito aqui há 16 anos, mas por causa da umidade das filtrações temos que voltar a fazer este trabalho de restauro. Do ponto de vista de um embaixador, é uma responsabilidade, mas também uma honra ser o curador do património que é, digamos, franco-português. O Palácio de Santos já estava aqui quando nós nascemos e certamente continuará a estar depois da nossa partida. Se puder, não deixe de passar por cá para conhecer uma das mais belas vistas sobre o Tejo e pisar o mesmo chão por onde passaram alguns dos reis de Portugal.